Amém. Vocês podem sentar. Eu sei que muitos aqui já passaram pela experiência de vivenciar algum momento na vida e, no final, ficar com a impressão de que a gente não aproveitou como deveria ter aproveitado. Não sei se vocês já tiveram essa sensação alguma vez, eu tenho certeza que todos aqui já tiveram em algum nível. De passarem por alguma experiência, de terem algum encontro ou talvez um passeio, e que quando a gente termina tudo, a gente fica com a sensação de que não aproveitou o suficiente, de que a gente não usou o tempo da melhor maneira. A gente pode falar de diversão, pode falar de uma ida a um restaurante, num rodízio, por exemplo, e que sai aquele arrependimento de ter pago R$60 e ter comido pouco. Todo mundo já passou por isso, né? Principalmente daqueles rodízios caros de japonês, de pizza. Ou de coisas mais sérias também. Talvez o tempo na faculdade, em que a gente fique um tempo e depois na formatura pense, acho que eu não aproveitei muito bem o tempo que eu passei ali. Talvez o tempo com os pais, e depois de terem falecido por alguma circunstância, ou algum amigo, ou algum conhecido, a gente pense, acho que eu não aproveitei. Acho que eu não aproveitei da maneira que eu deveria o tempo com essa pessoa. Esse é um sentimento comum para nós. É um sentimento comum a mim. Nós temos a sensação, muitas vezes, de que nós não sabemos o quanto deveríamos aproveitar o que estamos vivendo. Entenda o que eu estou dizendo? Daqui a 10 anos a gente pensar, bom era aquele tempo, e eu era feliz e não sabia. Você já pensou isso em algum momento? Pensa no ensino médio. Eu era feliz lá no ensino médio e reclamava da vida. Eu não aproveitei como deveria. Eu tinha tempo livre para ler, para ver séries, para ver filmes, para curtir com meus amigos na escola, para aprender das matérias que estavam sendo ensinadas, mas eu não aproveitei devidamente o tempo. Você pode pensar até no ensino fundamental, um pouquinho antes, ou sair da escola e pensar em outras coisas. Verdade é que essa sensação ela não é comum só a alguns, mas eu acho que todos já provaram um pouco disso. E isso acontece muitas vezes, gente, porque a gente não compreende o tempo em que nós vivemos. Paulo vai falar um pouco disso lá em Romanos 13. Nós não entendemos onde nós estamos localizados na linha do tempo da história, na linha do tempo da redenção, falando aqui a respeito da palavra. Nós não conseguimos nos colocar no lugar certo. E talvez por isso a gente não aproveite o tempo perdido, a gente não aproveite o tempo no momento que estamos vivendo ali, as circunstâncias determinadas. O que você pode estar pensando aí e que você acha que não aproveitou o suficiente. Mas falando das coisas de Deus, isso é muito evidente. Falando das coisas de Deus, falta à igreja, de maneira geral, uma compreensão do momento em que ela está vivendo. Qual o tempo que nós vivemos? Nós estamos no século 21, em 2021, para quê e por quê? Deus nos colocou aqui. Deus escolheu o período em que nós nasceríamos, a família que nós estaríamos e seríamos criados, mas parece que nós não entendemos muito bem a maneira correta de aproveitar esse tempo. E para corrigir isso, para melhorar isso, nos falta a compreensão geral, nos falta entender quem somos nós, nos falta entender onde nós estamos e em que tempo nós estamos, onde nós estamos localizados nessa linha do tempo. Talvez isso nos estimule a aproveitar mais. É como se alguém avisasse para a gente que a gente está num parque de diversão e que daqui a 5 minutos a gente vai morrer. Talvez a gente aproveite um pouquinho mais aquele parque de diversão do que nós aproveitaríamos se não soubéssemos dessa notícia. E outra passagem vai dizer, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Em outras palavras, o que nós temos feito com o tempo em que nós estamos localizados ou situados? O que nós fazemos? Nós estamos realmente aproveitando as oportunidades e aproveitando da maneira correta. Por que eu estou falando disso, gente? Porque esse texto, Jesus vai ensinar isso para a gente. Ele ensinou isso para os discípulos, mas ele vai ensinar isso para a gente também. Porque nós fazemos parte de um grupo, assim como os discípulos depois, que vivencia a mesma realidade pós-Jesus, pós-Cristo, que é uma realidade da vida da igreja. E uma realidade do já e ainda não, que você já ouviu muitas vezes aqui na igreja e na teologia também. Em que nós já vivenciamos e cremos que Cristo morreu e ressuscitou e voltou para o Pai.
Ele já fez isso tudo e nossa salvação já está garantida, mas Ele ainda não consumou todas as coisas. Mas Ele ainda não voltou para buscar a sua igreja. Nós estamos aguardando o retorno de Cristo, mas nós cremos que Ele já foi ao Pai, que Ele já morreu, ressuscitou e retornou aos céus. Nesse tempo que nós vivemos, é nesse período da história que nós estamos situados enquanto igreja e enquanto crentes. Mas talvez nós, sabendo disso, não estejamos aproveitando o suficiente. Eu queria, com a ajuda de Deus e a atenção de vocês, olhar para esse texto e conseguir melhorar isso na nossa vida. Eu não vou falar isso agora, vou falar isso mais tarde, mas meu coração fica muito triste quando alguns de nós fazem pouco caso das boas oportunidades que nós temos de viver o Evangelho. Quando nós, como igreja, desperdiçamos oportunidades de aproveitar ao máximo esse parque de diversões, de aproveitar ao máximo esse fim de semana na praia. Nós estamos desperdiçando excelentes oportunidades de viver para Deus intensamente, de viver o chamado do Senhor para a igreja de uma maneira tão profunda e que satisfaz tanto o coração, em que nós podemos falar assim como Jesus está dizendo aqui, que essa sim é a nossa comida, que é isso que nos satisfaz, que enche a nossa barriga. Claro que falando de maneira metafórica aqui, né? Assim como Jesus falou. Eu queria olhar com vocês para esse texto. E todo mundo aqui já assistiu algum filme que isso acontece, o que acontece nesse texto aqui. Prestem bem atenção. A gente assiste um filme que a câmera está voltada para um diálogo. E o diálogo que a câmera está voltada, que é a câmera do Evangelho de João, ela está virada para o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Todo mundo aqui acompanhou esses longos episódios, né? Eu já falei da mulher samaritana aqui uns 3 sábados. Jesus está conversando com a mulher samaritana a respeito de coisas espirituais. Quem aqui assistiu as outras pregações, estava aqui? Levanta a mão assim, acho que é a grande maioria, né? Jesus está conversando com essa mulher desde o início ali do capítulo 4, que está junto ao poço, e Jesus como um judeu e ela como uma samaritana, isso gera um conflito cultural e religioso entre eles. Aquela mulher não consegue entender como um homem, porque a sociedade era extremamente machista na época, um homem judeu está falando com uma samaritana, mas não só falando com ela, Jesus está pedindo água no recipiente que ela tem, e os samaritanos eram considerados impuros para alguns judeus. A tradição judaica ensinava isso amplamente. Então aquela mulher estranha, Jesus fazia um pedido, olha, pegue um pouco de água para mim, por favor, porque eu estou com sede. E a mulher fala, como é que você pode pedir água para mim, se eu sou uma samaritana? E aí Jesus começa a falar de coisas espirituais com aquela mulher. Eu não vou falar do texto todo aqui, porque nós temos outro texto para meditar com mais profundidade. Mas em resumo, Jesus começa a falar com aquela mulher de uma água que satisfaz a alma. Ele fala de uma água viva, e aquela mulher não consegue entender o que ele está falando. Ela fala, olha, como é que você vai pegar essa água viva se você não tem nenhum recipiente, o poço é muito fundo, nosso pai Jacó cavou esse poço aqui, e nem ele mesmo conseguiria fazer isso. Como é que você vai apresentar uma água que é melhor do que o poço do nosso pai Jacó? É uma água melhor do que a água de Jacó, que é o nosso pai na fé? Jesus fala, a água que você beber desse poço, ela vai matar a sua sede, mas depois você vai voltar a ter sede. A água que eu estou te oferecendo é uma água diferente, que se você beber uma vez, você vai ser satisfeita para o resto da vida, e do seu interior vão fluir rios de água viva. E aquela mulher não entende o que Jesus está falando, e ela começa a trazer assuntos à tona, Jesus começa a trazer assuntos à tona que são extremamente sensíveis para aquela mulher. Aquela mulher diz, olha, então me diga onde está essa água viva, porque eu quero beber, porque eu não quero ficar voltando nesse poço aqui muitas vezes. Ela ainda acha que é uma água física. Jesus fala, então vai lá, busca o seu marido, traz ele aqui, e aí eu te dou essa água. E a mulher fala, eu não tenho marido. E ele responde a ela, você disse bem, você não tem marido, porque você já teve 5. E o homem que você está vivendo hoje, ele não é seu marido. E Jesus envergonha aquela mulher em algum sentido e expõe o seu pecado. E a mulher diz para ele, eu vejo que tu és profeta. Jesus está revelando algo da vida dela que ela não revelou para ele. E logo depois ela vai puxar um assunto sobre religião e falar, os nossos antepassados adoravam nesse monte, no Monte Gerizim. E vocês judeus adoram no monte, que é o monte dos judeus em Jerusalém, Monte Sinai. Qual é o monte correto para se adorar? E aí, aquela discussão que seria uma discussão religiosa e doutrinária, se torna uma discussão sobre o coração daquela mulher novamente.
Porque Jesus fala que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o Monte Gerizim e o Monte dos Judeus, ele vai passar um dia. Os dois vão passar. Os dois montes, as duas maneiras de oferecer religião ao Senhor, as duas normas, elas vão passar. Porque o que Deus está procurando é adoradores que o adoram em espírito e em verdade, no seu íntimo e alinhados com a vontade do Senhor. Esse é o diálogo que a câmera de João está filmando para nós. E o que acontece é que Jesus se apresenta àquela mulher no final do diálogo, aqui no versículo 26, como o próprio Messias. A mulher diz no versículo 25, acompanhe comigo aí. Ela diz: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E aí Jesus responde àquela mulher no versículo 26, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus fala para aquela mulher: eu sou o Messias esperado. Aqueles samaritanos esperavam um Tareb, nós meditamos sobre isso, né? Que seria um Messias samaritano, o Messias prometido ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, e que eles chamavam de Tareb. Jesus diz: eu sou o Salvador, eu sou aqueles que os judeus e os samaritanos estão aguardando, o Salvador do mundo. E aí nós entramos no texto que nós lemos hoje, nessa noite. Naquele momento os discípulos voltaram. Lá no início do capítulo 4 diz que os discípulos saíram para comprar comida e agora eles retornaram. E a câmera está mostrando para nós isso. Os discípulos chegaram junto àquela mulher e Jesus conversando. E eles estranharam. Eles estranharam Jesus, um judeu, um homem judeu, estar conversando com uma mulher samaritana. Isso para um judeu era algo extremamente estranho. A mulher ela não tinha um respeito para se ter um diálogo de igual para igual naquele tempo. Isso para os judeus era muito forte. Jesus está simplesmente conversando com ela por muito tempo, é motivo de estranheza para eles. Se aquela mulher samaritana fosse a esposa de Jesus, mesmo assim aquilo seria estranho, porque um judeu ele não mantinha um diálogo muito longo com a sua própria esposa, porque existia essa tradição entranhada, essa religiosidade neles, que consideravam a mulher menos digna do que o homem, menos capaz de compreender as coisas. Ela não entrava na sinagoga, por exemplo, não participava de muitos ritos religiosos. A tradição judaica, não aquela que vem da palavra de Deus, não aquela que emana da palavra, a doutrina sã, né? Mas a tradição de homens que foi criada em volta do judaísmo, ensinava aqueles homens que era estranho conversar com uma mulher por muito tempo. E eles chegam e encontram o seu mestre, o seu rabi, Jesus, conversando com uma mulher diretamente. E pelo tempo ali que aqueles homens foram comprar comida na cidade e voltaram, Jesus estava naquele diálogo há muito tempo, há algum tempo. E eles estranharam aquilo. Mas percebam que Jesus não está muito preocupado com o que eles vão pensar do seu diálogo com aquela mulher. Mais uma vez nós percebemos que Jesus não está preocupado com padrões culturais e religiosos que estão instituídos ali ou que estão no entorno da sociedade ali. Primeiro Jesus pede água no recipiente daquela samaritana, algo que poderia ser considerado uma coisa impura, uma coisa imunda. Jesus pede água para ela. E agora, a segunda vez, Jesus está conversando com aquela mulher de igual para igual. Jesus está confrontando aquela mulher, e aqueles discípulos não sabem disso, mas ele está estabelecendo esse diálogo contínuo com ela. Porque, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós não vemos esses machismos, essas tradições engessadas. A verdade é, gente, que Jesus rompe com essas tradições o tempo todo. A doutrina cristã, ela valoriza as mulheres, ela coloca as mulheres em pé de igualdade com os homens, como nenhuma outra doutrina vai fazer em nenhuma outra religião. Eu me arrisco a dizer aqui, não é um risco, né? É só uma maneira de dizer, mas eu posso dizer a você que onde o cristianismo passou, onde as palavras de Jesus passaram, e foi respeitado e foi sido fiel à doutrina cristã, as mulheres foram respeitadas. Os lugares em que as mulheres foram maltratadas e vistas como lixo e vistas como algo inferior a um ser humano, inferior a um homem, esses lugares não experimentaram de uma doutrina cristã profunda, não experimentaram das palavras e dos atos de Jesus, porque o que nós vemos em Jesus é o contrário do que algumas tradições religiosas fazem. O que nós vemos em Jesus é diferente do que nós vemos no islamismo, por exemplo. Sociedades que tratam as mulheres com igualdade, com respeito, são sociedades fortemente influenciadas pelo cristianismo, melhor dizendo, pela pessoa de Jesus Cristo. Por tudo que ele falou, por tudo que ele fez e por atitudes como essa, que rompem barreiras na cabeça daqueles discípulos. Imagine você ter uma tradição em que você nasceu e cresceu,
e ver aquele que você considera um mestre, que te chamou para segui-lo, fazendo algo que rompe com todas essas barreiras, que transpõe todos esses obstáculos. Jesus está aqui fazendo algo que era impensado para aqueles homens. Talvez hoje para nós seja corriqueiro e comum. Mais uma vez, nós vemos o próprio Cristo rompendo padrões culturais, rompendo tradições religiosas, porque não é isso que preocupa Jesus, porque não é essa a missão de Jesus, e nós vamos falar disso aqui hoje. A missão de Jesus é outra. Ele veio para uma colheita, ele não veio fazer separação de pessoas por gênero, e nós cremos numa separação por gênero sim, mas não é essa a sua missão. A sua missão é colher aqueles que o Pai lhe deu. E aquela mulher samaritana, e nós vamos ver mais para frente, toda aquela cidade fazia parte da sua colheita, e por isso Jesus não se limita a esses padrões. E o texto segue, gente. O texto nos diz, no versículo 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Percebam que agora, eu estou falando da câmera de João aqui, né, para a gente pensar como se fosse um filme. A câmera está ali naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos chegaram e começaram a falar uns com os outros, mas ninguém pergunta nada a Jesus diretamente. Ninguém pergunta nada àquela mulher. Ninguém estabelece um diálogo nem com a mulher, nem com Jesus. E nesse instante, a mulher deixa o seu cântaro, ou seja, o recipiente que ela guardava água, e ela sai correndo para a sua cidade. E ela volta para a cidade para anunciar aquilo que ela experimentou. Ela: venham, vocês precisam ver alguém que eu encontrei. Vocês precisam falar com alguém que eu falei agora. E ele disse tudo sobre mim. É engraçado ela dizer que Jesus disse tudo, porque ele só falou da vida de relacionamento daquela mulher. Ele não falou mais nada da vida dela, mas para você ver como isso era central na vida dela, ela passa isso para os samaritanos como se fosse tudo. Esse homem revelou tudo sobre a minha vida. Vocês precisam conhecê-lo. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Tareb, o Messias esperado por nós samaritanos? Eu queria que nós atentássemos para essa atitude da mulher, porque ela demonstra muita ansiedade em falar isso para os outros. Vocês perceberam isso também? Ela estava num diálogo com Jesus. Jesus se apresenta diretamente como o próprio Messias. E a câmera de João acompanha a mulher até aquela cidade. Ela vai junto com aquela mulher até a cidade lá com os samaritanos, e a mulher anuncia isso para o seu povo: venham ver, venham conhecer a Jesus, ele revelou coisas sobre a minha vida. Percebam, é um encontro que ela não esperava, num horário que não tinha ninguém ali. E ela ia nesse horário, a gente meditou isso nas outras pregações, né? Ela ia nesse horário ali para o poço, porque ela tinha muito provavelmente vergonha pela sua condição de 5 casamentos e o 6º agora relacionamento fora de um casamento. Ela ia ao meio-dia buscar água no poço, algo muito incomum para as mulheres daquele tempo, e ela foi sozinha. Então a gente vê muitos traços de uma vontade daquela mulher em estar de maneira mais privada, reservada, e que ninguém soubesse daquilo. Mas o movimento agora é o contrário. Depois de ser confrontada por Jesus, depois de Jesus pregar para ela e se apresentar como Salvador, ela deixa o cântaro, ou seja, a água agora não está mais em questão, e sai correndo voltar para a sua cidade para falar publicamente que encontrou um homem no poço e que ele revelou toda a sua vida. Percebem a diferença? O movimento é de guardar as coisas em segredo, é ir na calada da noite, nesse caso não é calada da noite, mas do dia, ao meio-dia em que ninguém vai, ir sozinha buscar água no poço, e agora ela volta para falar publicamente, e deixa a água de lado, mas para falar publicamente que encontrou Jesus. E será que ele não é o Cristo? Esse é o efeito, irmãos, eu entendo, do encontro verdadeiro com Jesus. O encontro verdadeiro com Jesus gera isso nos crentes, ou deveria gerar. Quando nós encontramos com Cristo, nós temos o coração transformado. Nós temos as nossas expectativas superadas. Aquilo que você esperava de Deus, da religião e de Jesus, certamente vai ser superado quando você encontra Cristo verdadeiramente. As suas expectativas em relação ao Senhor certamente vão ser superadas depois de um encontro com Ele. Depois de algum tempo de diálogo com Ele, e os crentes aqui vão entender o que eu estou dizendo. Nos tempos de devocional, nos tempos meditando sobre a palavra e de oração e de choro, quando nós encontramos verdadeiramente a Jesus, nós temos as nossas expectativas superadas em muito. Percebam que aquela mulher esperava um Messias totalmente diferente. Era um Tareb, um Messias samaritano,
na ideia samaritana, né, eles só criam que a Bíblia era o Pentateuco, ali os primeiros 5 livros, não criam nos profetas, não criam nos livros poéticos, não criam nos livros históricos. Era um Messias completamente diferente que aquela mulher esperava junto com o seu povo. Mas quando ela encontra Jesus, ela se vê tomada de ansiedade para falar isso para os outros. As suas necessidades agora não são mais físicas. Ela ainda estava com sede, eu tenho certeza. Ela ainda precisava de água, mas o cântaro agora não está em questão. Ela deixa o cântaro e sai correndo para a cidade para anunciar as boas novas, para anunciar que ela encontrou alguém que pode ser o Messias esperado, que talvez seja aquele que foi prometido. Esse é o efeito do encontro com Jesus. Isso é conversão, gente. É claro que nós queremos num processo também de amadurecimento, de encontro verdadeiro, de mudança de vida, mas esse encontro real, primeiro, em que Jesus se apresenta como Salvador, em que aquela mulher se vê como pecadora, em que Jesus mostra para ela o seu pecado, e que ela com o coração agora triste, se vê diante daquele que pode salvar e resolver seus problemas. E eu pergunto para vocês, qual é a reação de vocês ao encontrarem Jesus? Qual é a nossa reação no encontro com Cristo? O que Jesus fez com o nosso coração? Percebam 2 movimentos aqui. O primeiro, deixar o cântaro. O segundo, anunciar o que ela viveu. E esse é um ponto para nós meditarmos. Ela tinha expectativas errôneas e expectativas pequenas a respeito do Tareb esperado, a respeito do Messias. Jesus supera as suas expectativas como Messias prometido, como Salvador do mundo, e essa reação dessa mulher tem que nos fazer pensar muito a respeito da nossa própria vida. Se você não tem nem sombra disso aqui, se você não vivencia nem sombra da reação que essa mulher teve ao encontrar com Jesus, eu te convido a fazer uma meditação na sua conversão nessa noite. Que Jesus é esse que você está dialogando, conversando semanalmente aqui na igreja? Que Cristo é esse que você tem encontrado na sua vida devocional, nas suas noites e dias orando e lendo a palavra, que não te fazem ter reações como essa aqui, que não te geram expectativas como essas aqui, que não gera em você vontade de gritar aos 4 cantos, que talvez você tenha encontrado solução para todos os seus problemas, ou para os problemas mais importantes que seriam aqui dessa mulher, a sua vida completamente quebrada espiritualmente. Qual é a reação dos cristãos hoje, da Nova Vida Freguesia, da juventude? Qual é a reação dos jovens que estão aqui presentes hoje no encontro com Jesus? Porque alguns estão conversando com Jesus e dando as costas e indo embora, e parece que nada muda. Esse encontro ele é no mínimo semanal, porque você vem aqui à igreja e ouve a exposição da palavra, você ouve a vontade de Deus falada, e nós já falamos aqui que Ele é o verbo, que Ele é a vontade exposta de Deus. Você está diante de Cristo todo domingo de manhã, quando nós pegamos o pão e tomamos do cálice, como o Rufo disse aqui, como um memorial, segurando o corpo e o sangue de Cristo. E isso não tem nos mudado, e isso não tem nos motivado e nos movido. E eu te pergunto se você realmente tem encontrado com esse Jesus, ou se você está aqui só de passagem, ou se a sua vida devocional, se é que tem uma vida, ela é realmente autêntica, ou você é tão religioso quanto aqueles samaritanos, quanto aqueles judeus que acompanhavam Jesus muitas vezes, e está diante do Salvador, dia após dia, mas ele não consegue mover o seu coração, não por falta de capacidade dele, mas por sua frieza e por outros motivos que nós vamos falar aqui hoje. Esse é o meu primeiro ponto, a reação daquela mulher. E Jesus está plantando sementes no coração dela e está preparando algo maravilhoso para fazer com aquele povo. Vamos para o segundo ponto que está aqui no versículo 31 ao 38. Leia comigo aí de novo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Percebam agora, a câmera estava na Samaritana, na sua cidade. A Samaritana estava pregando para os seus conterrâneos para conhecerem Jesus. E enquanto isso está acontecendo, percebam que não é um tempo depois, mas enquanto a Samaritana está falando, a câmera volta, a câmera do Evangelho de João, volta e nos mostra o que Jesus está conversando com os discípulos depois que aquela mulher os deixou.
Perceba o diálogo aqui de Jesus com eles. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Percebam que lá no versículo 8 do capítulo 4, o texto vai nos dizer que os discípulos saíram para comprar comida. É um parêntese, pode voltar aí no texto que você vai perceber. Tem um parêntese dizendo que os discípulos foram à cidade comprar comida. Deixaram Jesus sozinho com aquela mulher samaritana ali. E a oferta dos discípulos por comida é por isso. Porque eles voltaram da cidade agora e trouxeram comida consigo. E estão oferecendo a Jesus: olha, nós trouxemos comida, come alguma coisa. E aí Jesus fala: eu tenho uma comida aqui que talvez vocês não entendam. Eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. A resposta de Jesus, gente, é que a comida dele é cumprir a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Gravem bem essas palavras aqui. A fome de Jesus é saciada. A comida de Jesus é cumprir a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. O que Jesus quer dizer com isso? Isso está soando muito parecido com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, você não precisa abrir. É um texto que o povo já está peregrinando no deserto, e que Deus vai dizer para o povo o seguinte, em outras palavras ali, Deus vai dizer através da escritura, né? Que o que importa não é comida, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão vive o homem. Depois daquela descida de maná, Deus fala: olha, isso aconteceu para vocês entenderem que Deus é soberano, que o pão não é o mais importante, o sustento, a comida de vocês não é a coisa mais importante. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas de tudo aquilo que Deus ordena, ou seja, da vontade do Senhor. É isso que sacia o homem, é isso que sacia o ser humano, e não só o pão, ou quem sabe até o maná físico. E Jesus fala algo bem semelhante. Ele fala: a minha comida não é a comida que vocês trouxeram. O que me sacia não é comer a comida que vocês compraram lá no mercado, na cidade. Mas o que me sacia é cumprir a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que Jesus quer dizer com isso, gente? Jesus começa a falar de colheita logo depois e parece um pouco desconexo. Mas eu vou tentar, e eu preciso muito da atenção de vocês, porque isso não é fácil de entender. Vou tentar juntar tudo aqui para a gente ter uma compreensão geral do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: existe uma ordem natural para as coisas. Quando alguém planta alguma coisa, esse alguém espera um tempo para depois colher aquela semente, para depois colher os frutos. Ele planta uma semente, espera o tempo devido e colhe os frutos. Esse é o fluxo natural. É assim que as coisas funcionam aqui na terra. A gente pode aplicar isso não só à agricultura, mas a outras coisas também. Existem coisas que são naturalmente do jeito que são. Nós tomamos banho, nos enxugamos, colocamos a roupa e saímos de casa. É assim que naturalmente as coisas acontecem. Não tem como a gente tomar banho e sair de casa, porque a gente precisa primeiro se enxugar, colocar a roupa e depois sair. Quando alguém planta uma semente, a maneira natural disso acontecer é que aquela semente leve um tempo para germinar. É que ela seja regada, é que o sol esteja ali naquele solo, e que aos poucos ela vai crescer, e ela vai começar a dar frutos, e no tempo devido será o tempo da colheita. E os agricultores irão e colherão aquelas sementes plantadas um dia. O que Jesus quer dizer com esse versículo aqui seguinte é isso. Ele diz no versículo 35, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês têm uma ordem natural das coisas acontecerem. Vocês vivem de maneira que todos os seres humanos vivem. Vocês sabem que as coisas têm uma ordem natural para acontecer. Primeiro você planta, depois você espera os 4 meses ali para aquela semente germinar, e depois é o tempo de colheita. É assim que as coisas funcionam. Vocês dizem assim, não é? Mas eu não digo isso. Jesus está trazendo aqui uma novidade para aqueles homens. Ele está dizendo, comigo é diferente. Eu digo a vocês para vocês olharem para os campos, porque já é tempo de colheita e os campos já estão fartos. O que Jesus está ensinando para eles é a vontade de Deus e a conclusão da obra daquele que o chamou. A vontade de Deus para Jesus
O motivo pelo qual Deus enviou Jesus à terra, e porque Deus chamou cristãos a viverem como co-herdeiros com Cristo, é a colheita também. É trazer almas para uma salvação que antes era impossível. É trazer pessoas para uma realidade do reino de Deus que antes elas não tinham. Jesus está chamando pessoas a ajudarem, a auxiliarem, a trabalharem numa colheita, e essa foi a sua missão dada pelo próprio Pai. Só que o que acontece é que alguns plantaram essas sementes. Profetas, líderes, pessoas vieram anteriormente plantando sementes, semeando, jogando a palavra, dizendo e preparando o caminho, assim como João Batista, que foi o último aqui. E a indicação aqui é muito clara de que Jesus está com João Batista em mente ao falar isso, porque João Batista foi o último profeta, foi o último que preparou o caminho para o tempo da colheita, para o tempo do resgate das almas. Aqueles que estavam do lado de Jesus não vieram plantar mais, mas vieram colher uma semente que eles não plantaram. E o que Jesus está dizendo é: vocês não vão esperar 4 meses. Naturalmente as coisas funcionam dessa forma, mas eu planto e eu colho no mesmo momento, no mesmo instante. Jesus está dando um prenúncio do que ele acabou de fazer com a mulher samaritana. Eu acabei de plantar, eu acabei de regar, e vocês vão ver que eu vou colher daqui a pouquinho, porque essa mulher vai voltar com o seu povo. Com Deus as coisas são diferentes. Nós temos uma maneira de seguir, nós temos um fluxo natural a respeitar, mas isso não funciona com Deus, porque Deus é soberano sobre todo o processo de evangelismo, conversão e santificação. Paulo vai dizer que eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Jesus está dizendo, corroborando também com Paulo, eu plantei e eu vou colher no mesmo instante, porque é tempo de colheita, e vocês precisam entender, lembrem da introdução, vocês discípulos precisam entender o tempo que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo a plenitude dos tempos, vocês estão num período da história que não vai mais se repetir. É o período em que o reino desce, em que o reino é instaurado na terra, em que o próprio Deus se faz carne e morre em nosso lugar. Vocês estão vivendo um momento bem particular da história da redenção. Outros plantaram antes de vocês, e agora é tempo de colher. O que Jesus está chamando aqueles discípulos a fazer é aquilo que aquela mulher samaritana, com pouco tempo de encontro com Cristo, já tinha alguma compreensão. Nós não precisamos mais esperar a plenitude dos tempos. Nós não precisamos mais esperar o tempo de colheita. Nós não estamos mais aguardando um Salvador. Ele chegou. E Ele é aquele que planta, Ele é aquele que colhe, e Ele é a própria semente jogada na terra. Ele é o Salvador da humanidade, aquele que cumpre todas as profecias anteriormente feitas. Aquilo que o Antigo Testamento falava com tanta propriedade foi cumprido em Cristo, e os discípulos estão do lado dele, tentando compreender o tempo em que eles estão vivendo. O privilégio que eles têm de estarem inaugurando o reino de Deus, em algum sentido, na terra. Eles estão do lado do Salvador da humanidade, que veio plantar e colher, e que veio chamar agricultores para colherem com ele. Ceifeiros, se a gente puder falar do trabalho em si, né? Aqueles que vão colher os frutos para o reino e para a vida eterna. Então existe uma ordem natural, mas Jesus está chamando aqueles homens, na sua autoridade, a fazerem o seguinte: agora vocês vão colher, porque os campos estão fartos. Todos os profetas até João Batista semearam, prepararam o caminho para a chegada do Messias, mas não viveram o suficiente para participarem da colheita. Esses profetas já morreram, eles já plantaram. E Jesus diz: aquele que planta se alegra junto com aquele que colhe. Jesus é aquele que planta, Jesus é aquele que colhe, Jesus é a semente lançada. Ele faz parte de todo o processo de salvação, e ele está ensinando isso aos seus discípulos. Então, numa primeira camada, existe uma colheita em que outros homens já plantaram, outros homens e mulheres de Deus. O Antigo Testamento, os antigos profetas. Existe uma outra camada que Jesus está dizendo aqui para esses homens, e eu não sei se vocês já perceberam. Aqui no versículo, acho que é o 36, versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário,
e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Percebam essa primeira camada? Profetas plantaram, a palavra plantou, Deus plantou através de líderes, reis e homens de Deus, e agora aqueles homens estão no tempo da colheita, porque Jesus chegou, porque Jesus é a própria salvação de todos os que creem, aqueles que creram no passado, aqueles que vão crer no futuro. Mas existe uma outra camada aqui de ensinamento, uma sombra do que Jesus faria, porque aqueles homens estão plantando, estão colhendo algo que eles não semearam. Aqueles homens estão usufruindo de algo que eles não trabalharam por aquilo. Eles estão colhendo uma semente que não foram eles que plantaram. Perceba, alguém fez um trabalho árduo, alguém morreu por uma causa, e aqueles homens agora vão colher os frutos. Isso já nos indica o que significa cumprir a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Concluir a obra de Deus, Deus se direcionando a Jesus, a conclusão da sua obra, o cumprimento da sua missão, está extremamente simbolizado, extremamente representado na cruz de Cristo e no seu sacrifício. Porque Isaías 53 vai dizer que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Porque Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou os sofrimentos, e os sofrimentos da cruz também. Jesus trabalhou arduamente pela salvação de pecadores, e ele mesmo colhe o fruto do seu trabalho e se alegra. Mas nós cristãos não pagamos esse preço. Sabe por quê? Porque a nossa salvação também não foi pelo nosso trabalho. Nós não plantamos essa semente. A nossa salvação é do início ao fim pela graça e não por esforços. Nós não somos responsáveis nem pela nossa salvação e nem pelo plantio de outras sementes para outros conhecerem a Jesus. O Jesus já está ensinando àqueles homens o que significa graça, o que significa favor e merecido, o que significa usufruir de uma alegria que não é merecida pelo trabalho feito, mas é só desfrutar, é só aproveitar o tempo em que vivemos e aproveitar de maneira correta. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. E Jesus está enviando os discípulos para colherem os frutos de tão penoso trabalho, de um trabalho tão árduo. Sabe quem são esses discípulos hoje, gente, na história da redenção? Eu e você. Nós estamos, não aqui, mas depois da morte e ressurreição de Cristo, na mesma condição desses discípulos aqui. Nós somos pecadores, salvos pela graça. Assim como a mulher samaritana, um dia fomos envergonhados, porque descobrimos que somos piores do que pensávamos. Mas Deus tocou em nosso coração e disse: a salvação para você, a esperança para nós. A condenação eterna não é mais uma realidade, porque eu enviei meu Filho. A partir do momento que nós cremos nisso, nós experimentamos da vida eterna. E nós somos discípulos de Cristo, co-herdeiros com Ele, de uma vida com o Pai. Mas não é só isso. Agora o nosso chamado é para colher, porque os campos estão fartos. Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. E Ele manda os seus discípulos a todas as nações para colherem o resultado de tão penoso trabalho. A nossa missão, e quem deu essa missão foi o próprio Jesus, é para nós colhermos esse fruto. Como nós fazemos isso? Fazendo discípulos para Jesus, pregando o Evangelho, dando testemunho. Nós fazemos isso em casa, nós fazemos isso no trabalho, nós fazemos isso na faculdade, nós fazemos isso na igreja. Nós precisamos colher os frutos do penoso trabalho de Cristo, e nós fazemos isso pregando o seu Evangelho. Não tem como a gente fazer isso se a gente não tiver um encontro com Ele. Percebam a mulher samaritana, depois de um encontro constrangedor, o seu coração se enche de alegria, entusiasmo, ansiedade, e ela vai para o seu povo e chama todos a conhecer esse Jesus. Mas uma vez, que reação é essa que nós temos? Mas mais do que isso, depois do encontro com Cristo, é obrigação de todo cristão, é obrigação nossa, enquanto filhos de Deus, colher os resultados e os frutos do seu penoso trabalho. O que você está fazendo no século 21, na igreja da freguesia,
na família que você está, na faculdade que você está, no trabalho que você está? Será que você está aproveitando o tempo? Paulo vai dizer em Efésios, é melhor vocês remirem o tempo porque esse tempo está acabando. Vocês precisam aproveitar as oportunidades melhor. Eu digo vocês, me incluindo, com certeza. Nós precisamos aproveitar mais o tempo em que nós vivemos, entre o já e o ainda não. Porque nós somos aqueles que vão colher. E vamos desfrutar disso. E nos alegrar junto com Jesus, aquele que plantou, aquele que fez o penoso e árduo trabalho para que nós colhêssemos hoje almas para Cristo. E tirássemos pessoas do inferno, trazemos para o reino do Filho do seu amor. Não são as pedras que vão fazer isso. Somos nós. Nós somos aqueles que Jesus está chamando. Uma outra meditação que eu queria que nós fizéssemos antes de concluir é o que vocês têm fome. Porque a fome de Jesus é saciada cumprindo a vontade do seu Pai e concluindo a sua obra. E alguns aqui têm saciado a sua fome de diversas formas. E percebam que eu não estou falando da fome física, mas têm saciado a sua fome existencial, a sua fome de prazeres, de alegrias, em outras fontes que não o Senhor. E eu vou além, em outras fontes que não a vontade do Senhor para nós. E a vontade do Senhor, você sabe muito bem, é a nossa santificação, é nós sermos gratos, é aquela vontade que é boa, agradável e perfeita, é que nós colhamos os frutos que Ele um dia semeou. A vontade de Deus está expressa nessa palavra aqui. Você quer conhecer a vontade do Senhor? Leia essa palavra. Encontre com Jesus todos os dias. E aí você vai ter a sua alma saciada. Esse é o movimento de quem realmente encontrou a Cristo. A pergunta que fica para nós é se realmente nós encontramos, como aquela mulher encontrou. Um último ponto, gente, para nós concluirmos e orarmos juntos. Está no versículo 39 ao 42. Leia comigo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Lembrem do jogo de câmeras. Estávamos filmando o diálogo de Jesus com a mulher. Os discípulos chegaram, estranharam aquela situação. A mulher sai correndo para contar ao seu povo e João acompanha ela. Ela anuncia isso na cidade. E enquanto isso, os discípulos estão discutindo com Jesus a respeito da comida. Jesus está ensinando a eles o que ele tinha acabado de fazer. E nesse mesmo cenário, chega a mulher samaritana junto com outros da sua cidade. E você imagine a cara dos discípulos nessa hora. A mulher volta cheia de gente e aqueles discípulos talvez não tenham entendido nada. O que Jesus estava conversando com essa mulher, que agora ela voltou com um monte de gente. Primeiro que ela largou o cântaro e saiu correndo, e agora ela volta com a sua cidade inteira, com um monte de samaritanos, dessa cidade aqui de Sicar. E o que acontece, gente, é que Jesus prega a palavra para aqueles homens. E mais uma reação que nós temos que meditar é que aquelas pessoas que estão ouvindo a pregação, elas pedem a Jesus, por favor, fique aqui com a gente. Não vá embora. Continue falando, continue ensinando. Primeiro eles creram pelo testemunho da mulher. Isso é importante, porque existe uma eficácia no evangelismo de alguém que é ser humano. Um testemunho humano, ele tem uma eficácia profunda, porque foi isso que atraiu aquelas pessoas, primeiramente. Então, nosso testemunho é muito importante. Mas percebam que a palavra que sai da boca de Deus, ela é muito mais profunda. Quando Jesus começa a ensinar, aqueles homens começam a pedir, e mulheres, creio eu, começam a pedir para Jesus ficar ali. Não vá embora. Continue nos ensinando e falando das coisas de Deus. E o movimento natural de todo aquele que escuta a voz do Senhor, e nós sabemos que essa voz é irresistível, é crer, é amar a Deus, é se arrepender dos pecados, entender a sua condição de pecador e ser atraído ao Senhor. Sair correndo para os braços de Jesus e pedir, fica, não vá embora. Por favor, fica mais alguns dias. Aqui não está no texto, mas creio eu que os homens deveriam ter pedido para ele ficar mais do que 2 dias.
E ele ficou 2 dias ali ensinando, talvez curando, talvez orando com eles. E aí eles dizem para aquela mulher: antes a gente creu porque você deu um testemunho, mas agora a gente creu porque ele falou das coisas de Deus. Mas agora nós verdadeiramente cremos, porque nós ouvimos. Claro que eles não tinham consciência disso, talvez aqui, mas nós ouvimos da boca do próprio Deus. Nós ouvimos a pregação do próprio Deus revelado, a face do Deus invisível. Eles estavam ouvindo o ensinamento do próprio Jesus. E isso gera no coração deles a vontade de estar mais perto, de ouvir mais, de permanecer. Eu pergunto a vocês, e essa é uma das minhas últimas perguntas nessa noite, até porque eu já estou rouco: qual é a sua reação ao ouvir a voz do Senhor? Eu vou dar exemplos de momentos em que você ouve a voz do Senhor. Esse aqui é um dos exemplos. Esse momento que você está mexendo no celular, ou batendo cabeça por muito sono, ou talvez distraído, e o próprio Deus está falando através da sua palavra. Esse é o momento em que nós ouvimos e que nós nos sentimos atraídos a Ele. O momento em que a palavra é aberta e exposta é o momento que Deus está falando ao povo de maneira coletiva. Quando você, eu não vou usar esse termo, mas quando você não liga para esse momento, quando você não liga para a voz de Deus nesse momento aqui, você está colocando em xeque o encontro que você teve um dia com Cristo. Porque Deus está falando, a palavra está aberta, está sendo exposta, explicada. Não por mérito meu, não me entendam mal. Eu não sou nenhum ser todo-poderoso que estou falando aqui em nome de Deus. Porque Deus diz que todo aquele que explica, que lê a sua palavra, ou seja, que expõe a sua palavra, ele fala em nome do Senhor. Isso acontece em Atos capítulo 2, isso acontece em todas as cartas paulinas. A autoridade que nós falamos aqui não é uma autoridade humana, não é uma autoridade de João Batista, como Jesus foi interrogado em outro momento, mas é uma autoridade divina. E é claro que eu cometo falhas e erros, é claro que eu cometo erros nessa exposição aqui, nessa explicação da palavra, mas a questão não é essa. A questão é que Deus está falando ao povo e que você não está preocupado, interessado e atraído por Deus. E por esse Jesus exposto aqui. Você não se sente atraído. Você não ama. E essa é a reação de samaritanos que acabaram de conhecê-lo. Eu não sou Jesus, mas essa palavra revela Jesus a nós. Nós aprendemos que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Vocês lembram o que eu defini como lei do Senhor? Tudo aquilo que sai da boca de Deus, todo o conselho do Senhor, tudo aquilo que está escrito nessas páginas aqui. E essas páginas aqui encarnaram um dia. A vontade de Deus revelada, o Verbo vivo encarnou. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Esse é o encontro com Jesus verdadeiro. Por isso você está mexendo no celular durante a sua semana, mais de 2, 3, 4 horas. Você está no Instagram, no Facebook, no YouTube, e tem uma Bíblia na sua casa, esperando ser aberta, e que você encontre com Cristo, e que você tenha um momento de comunhão com Ele, e que você fique assim: eu quero mais. Eu quero ir para a igreja domingo ouvir a pregação, eu quero tomar da ceia, eu quero meditar no sacrifício dEle por mim, porque eu me sinto atraído a Ele. Porque eu me sinto atraído a isso cada vez mais. Alguns não estão vivendo isso, eu tenho certeza. A minha palavra hoje é para esses que não experimentam disso. Peçam a Deus em oração, para que Ele toque no seu coração e quebre o coração de pedra, e coloque um coração de carne, para que você viva essa experiência tão maravilhosa, profunda, emocionante que é encontrar com Cristo ao abrir a sua palavra, fechar os olhos e falar com o próprio Deus, e como diz o Piper, ajudá-lo a reger o universo, porque esse é o privilégio que Deus nos dá nas orações. Deus faz as coisas através de oração. Ele nos deu o privilégio de reger o universo com Ele, através das nossas intercessões e petições. O chamado para vocês é para serem crentes nessa noite. É para vocês fazerem crentes também.
pregarem o Evangelho, mas antes, vocês precisam ter esse encontro com Cristo. E sempre que eu falar que eu vou pregar a palavra aqui ou outro, e que essa pregação for fiel ao que está escrito, você se sinta atraído a Deus. Você se sinta amado por Deus. E cada vez mais interessado no que está escrito. Durante a semana a gente vai meditar nesse texto aí nos grupos de discipulado. Que você esteja ansioso por esse dia, por esse momento. Da gente abrir esse texto de novo e pensar sobre ele. E ouvir Deus falar. Porque esse é o encontro que nós temos com Jesus. Você tem esse privilégio de fazer isso todos os dias. Se você não faz, não posso fazer por você. O último ponto da pregação, gente, é que 2 dias com Jesus foi suficiente para aqueles homens falarem para a mulher: olha, eu sei que você falou que talvez esse fosse o Cristo, mas nós agora cremos que ele não é só o profeta, como você disse, que ele não é só maior do que Jacó. Essas não foram as palavras usadas por aqueles homens. Leia comigo mais uma vez no versículo 42 o que eles disseram. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente, leia comigo, que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos ler juntos mais uma vez. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. 2 dias com Jesus. E aqueles que esperavam Tareb concluíram que aquele homem que estava na frente deles era o Salvador do mundo, um judeu, um rabi. Uma rivalidade tremenda, imaginem isso. Um judeu diante deles era o Salvador do mundo. O que eu estou oferecendo a vocês não são 2 dias, não. 2 minutos, 2 segundos. Porque com Jesus não precisam de 4 meses. Porque a semente é plantada e no mesmo momento a gente colhe os frutos. Vocês dizem que tem que esperar. Talvez tenha que passar por um longo processo de religiosidades, de tradições. Mas o Evangelho não é esse, não. O Evangelho de Cristo é: creia. 1 segundo é o suficiente. 1 minuto, 1 dia, 1 ano, 10 anos. Conversando com esse Jesus, encontrando com esse Jesus rotineiramente, ouvindo os seus ensinos e tendo encontros com ele frequentes, é o suficiente para você concluir que esse é realmente o Salvador do mundo. É o Salvador de todo mundo e é o seu Salvador também, porque nós fazemos parte desse mundo também, esse mundo citado por João aqui. Meu convite para vocês é esse nessa noite. Eu sei que eu me alonguei muito, mais do que o que eu costumo fazer, mas é porque eu sinto no meu coração essa urgência. É porque semana retrasada nós estávamos no evangelismo para apoiar uma igreja pequena, e nós tínhamos 10 pessoas, 12 jovens, e ali nós encontramos almas. Antes de nós sairmos da igreja, Jesus estava dizendo: os campos estão fartos, vocês precisam ir colher, vocês precisam colher os frutos. E sabe quantos estavam ali para a colheita? 12. E hoje nós somos 60. Um pouquinho mais, talvez. Eu não quero ficar dando sermão da montanha aqui. Eu não sou pai de ninguém, eu sou o líder aqui da juventude. E nessa função eu me vejo na obrigação de dizer para vocês que vocês têm que rever o coração de vocês. O encontro que vocês tiveram com Jesus, se ele foi realmente genuíno ou não. E se não foi, ainda há tempo. Ele está falando com a gente hoje. Ele está falando quando nós abrimos a palavra. O meu convite a vocês, o meu rogo para vocês hoje, meu pedido, é para que vocês se rendam ao Senhor, se arrependam dos pecados. E aqueles que já experimentaram disso, os campos estão fartos, nós precisamos colher os frutos. Jesus já fez o penoso trabalho, Jesus já fez o trabalho árduo para garantir a nossa salvação. Agora nos resta colher. Feche os olhos, vamos orar.